Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, nesse dia 27 de fevereiro de 2024, nessa terça-feira. Minha mãe, estando viva hoje, ela completaria 78 anos. Que Deus a tenha na sua eternidade e nos cuide bem dela por nós. E hoje também é dia de São Gregório Narek, abade doutor da igreja. O evangelho que nós temos do dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra dos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente lembra que um dos grandes problemas, ou o grande problema na vida de Jesus, foi com o mundo religioso daquela época. Apesar que Jesus foi condenado à morte por uma penalidade política de ameaçar o Império Romano, Jesus nunca teve preocupação de ameaçar César, mas a armação e o grande problema de Jesus era com o aspecto religioso. Não é verdade que toda religião ela faz bem, viu? Quando você vê num determinado momento um líder religioso fez com que todos os seus fiéis entrassem no jejum e morressem, isso não é em nome de Cristo, quer dizer, de Jesus, isso não é uma postura religiosa aprovada por Deus. A religião ela sempre tem a missão e a responsabilidade de religar, nos ligar novamente com Deus, porque nós perdemos a ligação com Deus através do pecado. Através da nossa subversão, através do pecado, a gente perde a nossa ligação com Deus. E a função da igreja é religar, é nos religar com Deus novamente. Então o Evangelho, capítulo 23 do evangelista de Mateus, ele é uma dura crítica à posição e o comportamento dos religiosos, que são os fariseus, doutores da lei, os anciãos, os sumos sacerdotes daquela época. Por quê? Porque Jesus vai descrevendo com muito detalhe no Evangelho de Mateus. Ele diz, olha, vocês podem e devem escutar o que eles dizem a respeito da lei de Moisés, mas nunca imiteis o comportamento deles. Porque Jesus sempre acusou os fariseus de terem um comportamento de hipócrita. Um comportamento hipócrita é aquele de um ator de filme, de novela ou de seriados, em que ele representa um papel que ele não é. Um homem bom representa o papel de um vilão. Um homem desonesto representa o papel de uma pessoa honesta. Isso é um hipócrita, é um artista, um cara que representa um papel, mas na verdade ele não é isso. E Jesus vai dizendo, pois é, eles gostam muito de primeiros lugares, de serem cumprimentados em praças públicas, de ter privilégio nos banquetes, nas sinagogas em primeiros lugares, vive aí demonstrando simbolicamente que são religiosos, né? Faixas e franjas e não sei o quê, mas por dentro são incapazes de carregar o fardo que eles colocam na vida dos outros.
É a mesma forma no mundo de hoje em que os padres, pastores e bispos cobrem do povo aquilo que ele não faz. A gente começa a enquadrar o povo naquilo que não faz. A gente proíbe a bebida nas festas da comunidade, mas não proíbe a bebida na casa dos padres, na reunião do clero, na casa do bispo. A gente começa a viver essa hipocrisia. Algumas dioceses gostam daí da cultura de que nas festas religiosas não pode ter bebida. Coisa que parece que o grande problema do alcoolismo no mundo é dentro dos quermesses da igreja, né? Esse é o grande problema, assim. Mas não proíbe, é o mesmo na casa dos padres, na casa dos conventos, não proíbe a bebida na casa do bispo, no encontro com o clero. Isso é um comportamento hipócrita da igreja. Ou proíbe tudo, não proíbe nada, viu? Como se isso fosse resolver o problema do alcoolismo do mundo. Essa ingenuidade nossa, ela é muito vergonhosa de certa forma. Essa ingenuidade da igreja, às vezes, de querer salvar o mundo, viu? E achar que ela é exemplo, e não é, viu? Não é, porque estamos entupidos de escândalos, estamos entupidos de manchetes aí, de conduta imoral, criminosa do mundo religioso, tanto de igreja católica como protestante, evangélica, espírita. E é preciso uma conversão para que a gente não tenha que ouvir de Jesus o mesmo. A gente vai cobrando dos outros, exigindo dos outros aquilo que a gente não faz. Eu cobro um comportamento dos outros, mas nos bastidores eu tenho um outro comportamento. Por isso essa falta de autenticidade, essa falta de verdade dentro do mundo religioso faz com que a igreja perca a credibilidade. Nós vamos perdendo a credibilidade, viu? A igreja no Brasil vai perdendo a credibilidade. Na Europa já não tem mais credibilidade nenhuma, porque o europeu acha que não precisa mais de igreja. Como também exige hoje o fenômeno de uma pessoa que tem fé, uma pessoa que reza, mas não está ligada a nenhum grupo religioso, não está ligada a nenhuma igreja, mas ela acredita em Deus, faz suas orações, mas não tem compromisso nenhum com nenhuma comunidade, nenhuma instituição religiosa, nenhuma paróquia, nenhuma igreja. Então vivemos outros tempos e o evangelho de hoje é uma dura crítica a esse tipo de comportamento. E Jesus vai dizendo, olha, entre vocês, Jesus está falando para a multidão, para os discípulos, olha, os fariseus se comportam assim, eles cobram de vocês aquilo que eles não fazem, eles representam alguma coisa e falam que são religiosos, mas são vaidosos. Gostam de aparecer e gostam de usar da igreja para aparecer. É os momentos que nós temos a tentação de reivindicar o título que a gente carrega, né? Em qualquer lugar, eu sou o padre da cidade, né? Isso é muito perigoso, porque a gente esquece que a orientação de Jesus é, olha, não chame ninguém de mestre. Mestre, nós temos Jesus que vai nos ensinando. O Pai eterno, o Pai nosso, está no céu. Ele é o nosso Pai, nós não somos pais, nós somos irmãos. E por sermos irmãos, temos o dever e a obrigação de eliminar a maldade entre nós, eliminar a concorrência, eliminar os desafetos. Apesar que a gente vive mergulhados entre afetos e desafetos, com uma consciência de que somos irmãos, a gente tem que eliminar tudo isso. Só temos um guia, que é Cristo. Cristo é o nosso guia que vai nos conduzir. E a última frase de Jesus ela é muito importante. Olha, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então peçamos a Deus que nos dê a humildade necessária para que a gente possa viver em paz e caminhar com perseverança nesse tempo da Quaresma em direção à Páscoa. Rezemos a oração da campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nessa Quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Um abraço, até mais.